Drive to Survive recebeu uma enorme reação negativa nos últimos dias, principalmente por conta da narrativa de realidade distorcida, assim como por deixar de abordar pontos fundamentais da temporada de 2024. Max Verstappen já expressou sua atitude negativa em relação ao programa, mas agora reacendeu as discussões mais uma vez após comentar sobre a foto dele no GP de Miami. Com tudo isso em mente, Drive to Survive realmente está prejudicando a imagem da Fórmula 1. E em caso afirmativo, o que podem fazer para torná-la mais atraente para os novos fãs? Não há dúvida nenhuma. Drive to Survive é um programa muito controverso por conta da forma como apresentam certos cenários na tela. Comparado com o que realmente aconteceu na pista, a situação evoluiu consideravelmente a partir da vitória de Norris. Em Miami, um dia que se lembrar foi aquele em que Verstappen esteve muito presente nas comemorações com o britânico. Havia até fotos desses dois se divertindo em Miami após a corrida e Verstappen foi o único a comentar que estava muito feliz por seu amigo e rival ter conquistado uma vitória em sua carreira. Mas, se assistir ao episódio que fala sobre a primeira vitória de Norris, você encontrará uma narrativa muito diferente para Verstappen, uma narrativa muito mais diabólica. Comparada com a versão real de Max, o programa chegou a inserir trechos das reações de Max no GP da Spa-Espaço holandesa e contou com Jenson Button falando ao fundo sobre como ele não iria aceitar facilmente a rivalidade, quando na verdade não passava de uma provocação dos diretores do programa. Isso é algo sobre o qual Verstappen já se manifestou. E ao comentar a situação, disse: "Aparentemente, eu fiquei muito triste. Após Miami, eu literalmente tive o melhor domingo da minha vida." Essa não é a primeira vez que Verstappen critica o programa por criar narrativas que não existem na vida real. Se analisarmos sua declaração de 2023, faz muito sentido o motivo pelo qual ele não gosta do programa. Mas agora ele abordou o carinho que tem pelo Drive to Survive de uma forma bem mais sutil. Quando questionado se ele seria o maior detrator do programa, Verstappen decidiu ficar em silêncio e preferiu não comentar, o que demonstra que ele ainda tem a mesma visão que tinha em 2023. Não há dúvida de que o programa precisa fazer algo a mais, comparado com o que realmente aconteceu na pista, pois, no fim das contas, é um programa de televisão. Ele precisa ter momentos dramáticos e ser altamente antecipado para que os novos fãs o considerem mais atraente para assistir. No entanto, distorcer tanto a realidade é provavelmente um limite que não deveria ser ultrapassado, e isso está gerando muitas críticas entre os fãs. Agora, há inúmeros comentários de pessoas que afirmam que a forma como Max foi retratado naquele episódio é exatamente o motivo pelo qual não assistem ao programa ou não o levam a sério. Por outro lado, esse é apenas o começo, e há muitas outras histórias que foram alteradas pelos diretores. Estamos apenas começando. Se você assistir ao episódio em que Russell recebeu o papel de liderança na Mercedes, quando a equipe contratou Antonelli, encontrará um detalhe muito bizarro: a desclassificação nem é mencionada. Russell, de fato, venceu a corrida com uma estratégia de uma parada e teve uma habilidade defensiva incrível contra seu companheiro Hamilton. Entretanto, seu carro estava ilegal, pois pesava muito menos do que deveria, e foi por isso que foi desclassificado. Ao final da corrida, aos olhos de Russell, ele continua sendo o vencedor da prova. E Wall disse que a desclassificação não mudou sua opinião sobre o processo de promover Russell para o papel que ele terá a partir de 2025. Contudo, a realidade é que ele não é o vencedor do GP. Da Bélgica é Hamilton. E o fato de essa informação ter sido omitida no programa demonstra exatamente a importância de os diretores prestarem atenção a esses detalhes. No entanto, há muitas outras histórias que sequer foram mencionadas na última temporada do Drive to Survive. E gostemos ou não, elas terão um impacto negativo na credibilidade do programa, como se isso já não fosse o bastante. Até agora,
se você nunca assistiu a uma única corrida ao longo da história da Fórmula 1 e quer saber mais sobre o esporte. Então, com base no Drive to Survive, você acreditaria que o GP da Bélgica terminou com uma finalização em primeiro e segundo lugar da Mercedes? Esse é um problema enorme que precisa ser resolvido o quanto antes, pois está prejudicando a imagem da Fórmula 1 de forma muito mais significativa. Não se pode permitir que diretores distorçam e manipulem a realidade, apenas para conseguir curtidas, e popularidade pode-se adicionar um efeito dramático, ou talvez enfatizar algo um pouco mais do que o que realmente aconteceu. Desde que todos sabíamos que a rivalidade entre Norris e Espaço Ricardo na McLaren foi exagerada, mas mesmo assim era um argumento sustentado, porque Norris não se importava com seu companheiro de equipe como não deveria, e a Netflix encontrou o ponto ideal para desenvolver justamente esse fato. Há outras histórias que não foram abordadas com a devida frequência, como a primeira vitória de Hamilton na Mercedes em Silverstone, após 2021, foi uma das corridas mais emocionantes para o heptacampeão mundial. E embora tenha sido mencionada no episódio em que a Netflix omitiu a desclassificação de Russell, ela não foi devidamente explorada para que os fãs compreendessem a importância dessa vitória para o herói da casa. Entretanto, pelo menos podemos dizer que o assunto foi tratado até certo ponto. Mas, e quanto às histórias que mudaram o cenário do esporte no futuro e que nem foram mencionadas sequer uma vez, como você já deve estar familiarizado, a maior história da temporada de 2024? Além da mudança de Hamilton para a Ferrari, foi a saída de Newey da Red Bull e sua aliança com a Aston Martin. Esse movimento gerou discussões sobre Verstappen se juntar à equipe a partir de 2026, quando as novas regras entrarem em vigor. Mas, para o Drive to Survive, esse fato nem valeu a pena ser abordado. Houve uma boa cobertura para os conflitos internos da Red Bull. Porém, o que o programa falhou em mostrar para os fãs foi que esse foi o motivo pelo qual pessoas como Whitley e Courtney saíram desde o início. Além disso, não prestou o devido respeito a Adrian, que é sem dúvida um dos maiores estrategistas do esporte, e ver que ele não foi suficientemente coberto e que os verdadeiros fãs não tiveram mais esclarecimentos sobre o porquê de ele ter decidido mudar de ambiente após 20 anos, é algo realmente decepcionante. Além disso, Newey agora é uma figura muito influente na Aston Martin e com sua grande participação nas operações da equipe, você provavelmente gostaria de saber mais sobre a natureza de seu contrato e o motivo pelo qual aceitou esses termos desde já. Essas são as coisas que os verdadeiros fãs da Fórmula 1 querem assistir e, por exemplo, também não tivemos cobertura suficiente da estreia do estreante na Arábia Saudita. Essa foi a corrida em que um jovem piloto provou para todo o mundo da Fórmula 1 que ele é o futuro do esporte, e foi essa corrida que o colocou no lugar, na Haas. Além disso, o estreante é o único piloto novato a pontuar com duas equipes diferentes em uma temporada na história do esporte, pois ele também conseguiu pontuar com a Haas em Baku. Mas esse definitivamente não foi o ponto mais interessante para a cabeça dos diretores do Drive to Survive. Não há dúvida de que as pessoas estão começando a ficar muito irritadas com a direção para a qual o Drive to Survive está caminhando lentamente, mas, com certeza. E gostemos ou não, precisa haver muita discussão sobre esse assunto. Os fãs estão expressando sua raiva no X, assim como em outras redes sociais. E embora você possa simplesmente ficar parado sem assistir ao programa, isso não geraria muita confusão, porque ainda há pessoas se alimentando exclusivamente das informações desse programa. Ninguém discute a influência que o Drive to Survive teve no crescimento do esporte por ter oferecido essa oportunidade única de dar uma espiada na vida pessoal dos pilotos, mas distorcer tanto a verdade, apenas para conseguir um efeito dramático, não é a base que se deseja ter daqui para frente.
Com tudo isso em mente, o que você acha da 7ª temporada, do Drive to Survive? E mais importante, você acredita que esses erros deveriam ser debatidos? Com maior profundidade, deixe-nos saber nos comentários. E se você quer saber mais sobre as possíveis escalações da Cadillac a partir de 2026, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo na sua tela neste exato momento.